marcial. Saudações, amigos, curto o programa Grito Marcial. Eu sou muito feliz. Estou com o mestre Saldanha, você que é do Jiu-Jitsu aqui de Santa Catarina, provavelmente conhece. Se não conhece, tem que estudar um pouquinho mais. Então, mestre, fala pra gente como é que foi o teu início dentro das artes marciais, o que te chamou a treinar Jiu-Jitsu? Cara, eu conheci o Jiu-Jitsu em 92, cara. Eu tava na peculiaridade, assim, eu trabalhava de vendedor com a pastinha na mão, corretor de imóveis. Aí encontrei um amigo meu que conhecia o Jiu-Jitsu e ele estava já trazendo a família, o Crowley e o Hillian para Florianópolis. Tinham comentado, ó, os Grace estão aí, chegaram os Grace, estão vindo. E aí é aquela coisa, acabei indo lá, conhecendo, né, resumindo, né. Entrei na academia, tava a felicidade de ver assim o Crowley e o Hillian, a gente nem tinha noção do que eram os Grace, né, nível arte marcial, eu não conhecia o Jiu-Jitsu. E ali começamos, demos um treino, conheci um, conheci o outro, a gente foi treinando, já tem uns amigos nossos que treinavam na época do surf. E aí começamos a treinar, isso aí foi em 92, cara. E aí de lá pra cá nunca parei de treinar, cara. Aí tive, né, momentos que eu me afastei um pouco, assim, tive que estudar, tive que trabalhar, mas nunca deixei de treinar, sempre treinei. Aí tive a felicidade de começar a ajudar o Crowley. Aí o Crowley e o Hillian se separaram, foi cada um montar a sua escola. Aí eu acabei ficando treinando com o Crowley e aí tive a felicidade de começar a ajudar o Crowley. E aí quando começa a ajudar o professor a dar aula, aí tu começa realmente a adquirir o conhecimento do Jiu-Jitsu, né? Isso é até uma deixa que eu vou deixar aqui, se tu quer viver do Jiu-Jitsu, vai dar aula, vai ensinar os outros, né? Não vê nem aquela questão financeira de ganhar, mas tu ensinando, tu praticando o que tu sabe, passando o que tu sabe, mesmo na tua limitação ali, né, do faixa azul ali, tu ensinando o que tu sabe, ajudando, sendo instrutor de um professor, instrutor de um faixa preta, ele te orientando, é óbvio, né, com quem te orientando dentro de uma sala de aula, mas tu começar a querer ensinar, tu começa a querer evoluir muito, né? Então aí eu comecei a treinar, comecei a evoluir, comecei a dar aula, aí Florianópolis era muito pequeno, tinha muita demanda, aí eu fui pro bairro perto da minha casa, montei um tatame, aí o Crowley tinha matriz no centro, e aí foi indo, aquela foi treinando, foi chegando gente, né, a gente foi crescendo aí. Cara, quando eu cheguei na academia do Crowley e do Hillian, né, que eu fui treinar com os dois, em Florianópolis só tinha um cara que dava aula, que era o Tunicão, né, que eu nunca treinei com ele. Fui treinar só com a família Grace. Seus professores sempre foram... O Crowley e o Hillian, sempre treinei com ele. Eu treinei com o Hillian, mais com o Hillian, até a faixa azul, na verdade. O horário, né, que dava ali, o horário que eu podia treinar, que eu estudava, fazia faculdade. E depois que eles brigaram por questão de mobilidade e localização, eu fui treinar com o Crowley. Sim. Mas sempre treinei com eles, depois fui, década de 93, 94, 95, eu ia muito lá para o Rio de Janeiro. Treinava na Barra Grace, né? Que hoje virou Grace Barra, a academia do Carlinhos. E hoje eu tenho meu nome, trabalho com meu nome, mas sempre vim dessa escola da família Grace, né? Depois conheci Renzo, conheci o Ryan, aí, né, sempre nesse lado da família Grace, né? Eu nunca treinei com ninguém que não fosse dessa linhagem aí. Sim. E hoje eu tenho meu nome, eu tenho minha escola, mas sempre nessa questão de bandeira, sempre foi com a bandeira da família Grace, né? Você falou dos tatames, eu lembrei de uma coisa. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu com o Edinho tinha lá em Canasvieiras, na parede, umas peças que eram tatame na época, pareciam um colchonete azul com... Sim. Esse aí, é esse tatame que você usava? Quando eu cheguei aqui, a gente usava tatame que era de tipo lona com palha. Por dentro era palha, né? Palha, né? Foi os primeiros tatames. E, inclusive, quando eu cheguei no Rio de Janeiro a primeira vez, em 93, lá na academia, na Espaço Vital, na Barra da Tijuca, se eu não me engano, na rua, acho que era Olegário Maciel, uma coisa assim, o nome da rua. Olegário Maciel, não era assim. Acho que até hoje essa academia existe lá ainda, não sei se ainda é né, se alguém da família Grace dirige essa... E era esses tatames também, né? Aí depois, eu acho que foi em 96, eu acho que veio os tatames de caixa? De caixa, de borracha, né? Mas até aí, cara, a gente realmente se ralava mais, tanto que não se treinava muito em pé, né? Nunca saía de joelho. É sempre de joelho, né? Geralmente para sair em pé só antes do campeonato, porque como a gente não sabia muito judô, e tu ia naquela gana de derrubar, e às vezes o cara se machucava porque era muito seco o chão, né? Era tatame de palha. Uma queda. Né? Era diferente, né, cara? Hoje o jiu-jitsu era diferente naquela época, né? A gente aprendia assim,
muito mais para se defender na rua, né? Então, tipo, o jiu-jitsu era o cara que fazia jiu-jitsu não apanhava, tinha aquela que o pessoal comentava, não, jiu-jitsu não vai apanhar. Hoje, graças a Deus, teve uma evolução na didática, na metodologia de ensino. Hoje vai separado, né, o iniciante do intermediário do avançado. Isso é muito importante, eu acho que essa evolução que teve, né, natural, né? E junto com o profissionalismo, né? Começou a entrar dinheiro, tu vê hoje como é que é hoje os jovens hoje podem sonhar em viver do jiu-jitsu, né? Na minha época, o que aconteceu na minha época? Na minha época, muitos dos professores que pararam de dar aula, porque não tinham muito como viver do jiu-jitsu. Então eles iam muito pro era vale tudo, né? Depois virou MMA, né? Então o pessoal não tinha muito, então ia acabando indo. Hoje não, hoje tu consegue viver muito bem. Hoje tu for no melhor do jiu-jitsu, tu vive muito bem, né? O Royce tem uma fala que ele fez uma entrevista, não sei se faz muito tempo. Você conhece o Royce também, pessoalmente? Conheço o Royce, se tiver a felicidade de conhecer. Eu nunca treinei com ele, mas já fui uns 3 seminários dele. Que legal. Ele comenta que parte dos campeonatos em si, ele atrapalha de certa maneira a essência e a filosofia de qualquer arte marcial, que é a questão do ponto, né? Se você tiver que se defender de uma coisa, enfim, que foge do seu controle na rua, ponto não adianta de nada. Em relação a isso, como é que você prega a sua filosofia? Porque na verdade, aí que tá, tem que diferenciar, né? O esportivo do realidade, vamos colocar assim, né? Da prática na rua, como está dizendo, né? De uma prática de uma ação de defesa pessoal, numa situação que tu é colocado por uma situação, né, de briga, vamos colocar assim, de confronto direto. É que na verdade acontece o quê? Porque na verdade, se tu entender a essência do jiu-jitsu, ele é a essência da defesa pessoal, da mobilização, então da finalização, vamos colocar assim, né? Então quando é que a luta acaba, né? Teoricamente, quando tu me finaliza. Então, quando você desiste. Se eu for treinar contigo, a gente votar assim, ó, não tem tempo, não tem ponto, ao mesmo tendo ponto, fala assim, ó, vai vencer quem for finalizado. Não tem soltinho. Não, tipo assim, vamos treinar o Itu e não vai ter, quem desistir, quem bater primeiro acabou, quem pegar o outro primeiro, finalizar o outro primeiro. Cara, pra que ponto? Sim. Tu pode montar, pegar minhas costas, fazer o que tu quiser. Se tu não me finalizar, tu pode montar, pegar minhas costas, montar 10 vezes, no final dar uma mola, tu pega um triângulo. Tu fez 50 pontos em mim. O problema é que quando tiver, por que tiveram que colocar essa coisa de pontuação, tiveram que quebrar um pouco a essência, porque senão tem lutadores hoje são muito parelhos, né? Não quer dizer, porque a força física, ela conta muito, ela se acelerou muito, né? Sim. Então o que acontece? As pessoas diziam muito assim, na minha época, né? Tu via assim o pequeno, né? A defesa pro fraco contra o forte. Realmente, se tu botar uma pessoa que não tem técnica e uma que tem técnica apurada, tu pode esquecer tamanho e peso. Se os dois tiverem, né? A técnica apurada vai ganhar. É só ele não amarelar, como se diz, né? Ficar aguentando ali a pressão. Uma hora ele vai finalizar o cara, vai no pescoço. Porque o pescoço, cara, tu pode ser o cara mais forte que existe, cara. Se o cara te estrangular no pescoço, pegar um golpe certo de estrangulamento, tu vai. Não tem como. Não tem como, né? O braço, de repente o cara resiste, mas o pescoço não tem como, né? Então pegou as costas, pegou o pescoço, então por isso que agora quando se igualam as técnicas, aí a força e o peso conta muito, né, cara? Ainda mais jiu-jitsu, que é uma luta de contato, né? De pressão, né, cara? Usa a massa corporal, centro de gravidade. Aí começa a entrar toda essa questão também que vem com a parte física, né? Não só física da gente fisicamente, fisiologia, mas da parte física da matemática, da física e da matemática, né? Postura, pressão, centro de gravidade, usar menor o corpo, né? Porque em tudo você vê, eu peso 120 quilos, né, cara? Então, na verdade, eu falo para os caras, às vezes, pô, treinar contigo, porque imagina 2 sacos de cimento e meio em cima de ti inteligente. Tu vai empurrar o saco se mexe. Se mexe. Pô, é uma coisa absurda, né? Muito peso. Um saco de pancada, né? É, uma coisa pesada, né? Agora o cara também perde um pouco de velocidade, né? Uma das características que o cara grande, que é veloz, tem é esse, que às vezes o cara é grande, mais comprido, ele consegue se mexer bem. Aí realmente ele fica difícil de lutar com ele, né? Sim. Porque a gente teve vários campeões mundiais aí, até hoje mais modernos, mais novos aí, que se destacaram, porque além de ser técnicos, eles eram grandes e tinham mobilidade, né? O próprio Roger, né? Roger é agora esse outro, estava até um tempo atrás do Bochecha, era um cara que tinha um guarda boa, né? Nós temos vários aí que eu conheci o Rodolfo Vieira. Roleta, que na minha época lá, o Roberto Magalhães do Rio de Janeiro, o Roleta foi campeão mundial acho que 10 vezes. Grande o cara? Comprido, né, cara? Pesava uns 90 quilos.
É porque também na minha visão, assim, de cara de 90 a 93 quilos, assim, um cara bem forte, cara, treinado, um cara de 110 não muda muito, cara. Não. Não muda, cara, não muda. Eu conheci o Rodolfo Vieira. Também, Bicho eu não conheci, eu fui num seminário dele, cara. Truncado, só de hein? fazer a posição dá pra ver que o bicho era pressão, né? Pressão. Eu falei com ele na entrevista, eu fico imaginando o que passou na cabeça do Charlie Cobrinha quando foi com você no absoluto, né? Charlie e o Dinho. Mas aí é que tá, né, cara? O cara foi, sabia que era luta esportiva e que todo mundo tem uma bala na agulha, né? Sim. O Charlie perdeu, mas ele foi. Mas tem uma bala na agulha. Se o Rodolfo desse uma vacilada, talvez ele fosse para as costas ali, talvez pegar um estrangulamento, que eu digo. Pegou o estrangulamento, pô, o cara pode ser forte, cara. Pegou, encaixou o estrangulamento, cara. Não segura, né? Se tu não solta ali os teus 15 segundos ali, é questão fisiológica. Tu aguenta, mas né, trancou a artéria ali, pressão arterial baixou, o sangue vai apagar, né, cara? Pegar o pescoço do Mike Tyson e apertar, ele vai apagar, cara. Agora vou ver se tu mexe no braço do Mike Tyson, no caso, na época, que era um cara grande, né? Sim. Cara, eu tive a sorte também de conhecer o Rickson, né? Tive a oportunidade de conhecer o Rickson na academia dele, eu gosto de falar isso aí, porque ali tu aprende essas filosofias assim, cara, com relação a isso. Ele sempre ensina, eu fiquei com ele, pouquíssimo tempo que eu fiquei com ele, assim, 2 dias, assim, eu fui na de conhecê-lo. Ele fala algumas coisas assim que a gente, né, grava muito, né? Essas coisas de respiração, né? Acho que ele era um cara que também era um pouco contra essa questão de pontuação também. Porque realmente tirou a essência, porque são os caras que trouxeram o jiu-jitsu nesse ponto, o mais eficiente. Então não pode ter tempo, porque que eu te falei, tu saber se defender é o segredo, né? Então eu digo para meus alunos assim, cara, aprende a se defender primeiro bem, cara. Porque se tu te defende bem, tem uma frase que uma vez ele falou, quem falou foi o seu Carlos, até o seu Carlos morou aqui, o seu Carlos, grande Carlos Grace, morou em Florianópolis já. E quando ele morou aqui, uma vez tive a vontade de conhecê-lo, ele falou uma vez assim, pode ser que eu nunca vença, mas eu nunca vou perder. Então tu te defendendo bem, tu não for finalizado, aí vem aquela coisa que talvez o Royce tenha falado, né? Porque o ponto, se o cara não me finalizou, o cara me ganhou, mas não me finalizou, quer dizer, então finalizar seria o quê? Se me ganhar seria o quê? Me finalizar. Porque eu posso ficar na pressão o tempo todo, pode me amassar, montar, pegar nas costas, e aí, cara, mas não acabou, e se eu vou... Entendeu? Então finalizar é quando o cara se rende, né? Quando no nosso caso ele dá uma batida ali, ou então apaga, né? Não quer bater, apaga, né? Grito marcial.